Olha, o objetivo, deixa eu te falar. Você sabe que eu abri uma empresa para atleta master, né? E o que a gente tem reparado é que a televisão, a mídia em geral, ela deixa muito a desejar na cobertura de outras modalidades esportivas. Então, muita coisa a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Por exemplo, um dia eu fui assistir não é uma prova, né, que eles falam, um enfrentamento de esgrima maravilhoso, né? Só que nunca ninguém explicou nada. Então, quando a gente vê isso na televisão, a gente não consegue entender como as coisas funcionam. Sim, sim. Então, como o teu esporte é relativamente novo, porque parece que ele surgiu em 1974, na Califórnia, e foi só em 2000, quando você foi para a Olimpíada, foi a primeira vez, né, que o esporte entrou nas Olimpíadas. Então, eu gostaria de falar mais sobre o esporte em si, as dificuldades, os treinos e tudo mais, sabe? Até para quem gostaria de começar, tem muito nadador aqui que às vezes fica pensando em começar a fazer o triatlo, então isso ajudaria. Sim, sim, com certeza. Bom, eu comecei no triatlon em 1996, né, como amadora. Eu tinha 19 anos e eu comecei fazendo as provas em Santos. E rapidamente eu comecei a ganhar as provas. Eu era nadadora antes. Então, assim, deixa eu falar um pouquinho do meu histórico, né? Eu sempre pratiquei esporte, desde pequenininha. Mas, como eu sou asmática, o médico sempre recomendou nadar. Então, eu fui para natação. Eu era nadadora de peito. Para Legal. que está nos assistindo, eu era nadadora de peito. Mas, assim, eu comecei a nadar com 7 anos e eu era muito ruim. Eu não tinha o dom para nadar, sabe? Sei, Sabe aquela sei. que vai na competição e chega sempre em último? Todo mundo já quase tomou banho e eu saía da água. Mas eu achava divertido. Eu não gostava de água fria e eu morava no interior, numa cidadezinha. Eu nasci em São Carlos, mas esse momento da minha vida na adolescência eu morava em Dourado. É uma cidade no interior do estado de São Paulo, perto, próximo, né, de São Carlos. É uma cidadezinha bem pequena. E lá não tinha piscina aquecida e tudo mais. Eu lembro que depois, na adolescência, é que eu fui para São Carlos para poder treinar. Então eu pegava ônibus, ia para São Carlos para nadar, né, em piscina aquecida e tudo mais. E não tinha piscina aquecida. Nossa, eu lembro que a pior coisa para mim era nadar na água fria. Mas eu adorava ir nas competições e tudo mais. Eu sempre era última, né? Não ganhava nada. Mas eu sempre fui. Ó, tem gente aqui de Dourado, ó. Você E sabe que eu conheço bem essa região, porque eu frequentei muito Descalvado. sim, eu também já nadei lá. Já nadei lá. Eu já treinei bastante lá no clube de lá. E assim, eu fui nadadora, eu fui melhorando, claro. Eu era muito dedicada. Eu treinava todos os dias. Eu tinha aquelas folhinhas de calendário, sabe? Que eu ia anotando, os treinos e tudo mais. E eu lembro que, assim, eu gostava muito quando eu finalizava o ano e via que eu não tinha perdido nenhum dia sequer de treino. Treinava todos os dias. E mesmo enfrentando a água fria, porque a água era muito gelada para mim, mas eu ia. E, Você sempre foi magrinha? sim, sempre, desde Então com isso a gente sofre mais, né? que sofre mais. E você sabe que foi lá em Dourado, teve uma gincana. Também, ó, a Dani Stuck tá falando aqui, eu também nadei em Araraquara, sim, a Dani nadou, inclusive. E, e lá em Dourado eu comecei a correr, fazendo gincana e tudo mais. E aí eu iniciei as provas de biatlon na época que chamava, hoje se chama aquatlon. Aquatlon, corrida e nadado. Isso, na verdade o aquatlon é corre, nada, corre. Mas Certo. lá atrás era biatlon as provas, né? E isso em 1995, mais ou menos. E eu comecei a fazer essas provas de nadar e correr.
E aí eu comecei a ganhar provas e as provas pagavam. Então eu comecei a ganhar dinheiro e eu comprei minha primeira bike em 1996. Eu comprei em janeiro e em fevereiro eu comecei no Triatlo Internacional de Santos. Dia 4 de fevereiro de 1996, o bichinho do triatlo me picou e aí eu não larguei mais. E Assim, escuta, nessa época tinha boas bicicletas aqui no Brasil? ah, sim, os atletas profissionais tinham boas bikes, né? É. Era o que era da época. Não tinha toda essa tecnologia, obviamente, mas sim, as pessoas tinham, que eu achava que eu falava que eram umas naves, assim, parecia nave, sabe? E eu comecei com uma bike bem maior, assim, do que o meu tamanho, mas era o que tinha. Então eu comprei a bike, fiz meu primeiro triatlon em fevereiro, depois de uns 5 meses, eu já estava disputando, né, o circuito do Troféu Brasil. Eu fui fazer uma prova na Áustria, que antes, as provas mais curtas, ela tinha duas, digamos, ligas, né? Fora o Ironman, que depois eu vou falar um pouquinho, tinha duas organizações, digamos assim. Então tinha a ITU, que é até hoje, e a ITU é o órgão que leva o triatlon para os Jogos Olímpicos, é o que Ah, está ligado ao COI. E essa outra organização, né, que na época era muito forte porque pagava-se muito mais do que a ITU, era a TPT. E então, eu fui no Mundial, né, eu tinha 19 anos, e na Áustria, e eu ganhei. Então foi a minha primeira prova. E daí em diante, assim, eu já estava ganhando as provas na minha categoria e tudo mais, mas mais ou menos do meio para o final do ano, eu já comecei a disputar provas no profissional. E aí, em 1997, foi assim, quando eu comecei a ter mais patrocínios, porque assim, eu já vinha com patrocínios da natação, sabe? Porque na natação, mais ou menos por volta dos meus 13, 14 anos, eu comecei a ganhar algumas provas, eu era finalista, então, assim, eu comecei a nadar um pouco melhor, né? É só ter dedicação, tá vendo? Não precisa só ter talento. Todo mundo chega lá. mas e aí, então, peraí, depois da Áustria, o que que aconteceu? Depois da Áustria, eu continuei fazendo algumas provas ainda como amador. Meio para o final do ano, eu comecei já a disputar provas no profissional. E daí em diante não parei mais. E Isso aí você tinha que idade, mais ou menos, nessa época? eu comecei com 19, 20, 21. Eu comecei com 19 em 96. Então, no final de 96, eu já era profissional. Em 97, já comecei com patrocínios melhores. Em 98, foi quando surgiu, começou a se cogitar que ia ter o triatlo nos Jogos Olímpicos. E eu eu já estava tentando a classificação para os Jogos Pan-Americanos, que foi em 1999. Então, em 98 foi quando eu comecei a disputar as provas do circuito mundial, né, da ITU, para começar a ter pontos no ranking. 97 para 98, assim, no final de 97 para 98. Ah, então você. Peraí, como é que funciona, Carla? Desculpa a ignorância, viu? Você Claro. precisa, é que nem corrida de Fórmula 1, você precisa começar a juntar pontos para poder Isso. ter um mínimo de pontos. Como é que funciona? Para poder ir para as Olimpíadas? Isso. Então, assim, você começa fazendo as suas provas, as menores, né? Você começa no seu estado, no seu país, você começa na região que você está, no nosso caso, América do Sul. Aí comecei a fazer as provas, comecei a ter pontos, aí esses pontos me classificava para provas maiores. Entendi. Daí você começa a correr um circuito, né? No caso. E eu tinha, quando eu me classifiquei para os Jogos Pan-Americanos, eu ainda não tinha pontos assim, eu não corria o circuito mundial, era muito pouco. Talvez se eu não tivesse conquistado a medalha nos Jogos Pan-Americanos em 99, que daí eu também vou falar sobre isso, talvez eu não tivesse me classificado para os Jogos Olímpicos por pontos no ranking mundial. Então, Entendi. então, o que aconteceu? Naquela época, que não é mais hoje assim a regra, tá? Naquela época, os Jogos Pan-Americanos davam 3 vagas.
Uma para América do Norte, uma para América Central, uma para América do Sul. E Aham. a menina que ganhou era canadense. Então ela pegou, ela abriu a vaga para o país, para o Canadá, e eu abri uma vaga para o Brasil. A regra do Brasil naquela época era o atleta que abrisse a vaga iria, independente dele, né, no circuito mundial. Então, assim, eu abri a vaga, então a vaga foi minha. Então, eu me classifiquei nos Jogos Pan-Americanos para os Jogos Olímpicos em 2000. E eu tive toda uma dificuldade, porque eu já vi aqui que... Aqui tem gente perguntando para mim se eu continuo morando em São Carlos. Não, eu moro hoje nos Estados Unidos, em Miami. E, e aí, naquela época, eu fui para os Jogos Olímpicos, né? Dos Jogos Pan-Americanos para os Jogos Olímpicos. É, assim, muita coisa já mudou, né? Desse momento para até hoje. Assim como, por exemplo, a gente estava falando aqui do primeiro triatlon, né? Que foi em 1974, para o primeiro Ironman, que foi em 1978, né? No Havaí. E a prova existe até hoje, todos os anos, é a principal prova hoje no calendário. Até porque, por exemplo, aquela TPT que eu falei que eu ganhei lá atrás, aquela prova lá na Áustria, ela terminou, não seguiu tendo provas dela. Foi uma organização que foi parando, e aí sim a ITU cresceu muito, porque ela foi ligada ao Comitê Olímpico, então ela ganhou muita força. E a ITU, que se chama International Triathlon Union, ela é ligada à Confederação Brasileira, assim como as outras confederações de todos os países. Sim. E ela não tem somente provas para profissionais, ela tem provas amadoras também. E tem Ah, distâncias também. Por exemplo, tem prova de longa distância, que é quase a distância de um full Ironman, a distância mais longa. Tem distância menores, tem distância que se chama Standard, que é a antiga distância olímpica. Tem o short triathlon, então tem outras provas. E não somente para profissionais, como também para os amadores. porque você sabe me explicar por que eles definiram para as Olimpíadas 1,5 km, 40 quilômetros e 10 de corrida? Então, naquela época, isso já vem já de anos, né? Era a distância tradicional do triatlon, né? Ah, entendi. Tinha Ironman e a distância olímpica. Então, Entendi. assim, era essa distância. Tanto que hoje a ITU é muito forte também já no profissional, a distância short e o mixed relay, que é o revezamento. Coisas Ah, eu achei isso genial. Então você tem revezamento. Como é que funciona esse revezamento? São três mulheres? não, é misto, Ah, entendeu? é misto, não pode ser masculino e feminino, é misto. O revezamento é misto. É misto, é homens e mulheres. Aí vai. Mas aí tem alguma assim, por exemplo, porque tem provas na natação, por exemplo, que tem a travessia de Caraguá São Sebastião, são 3 homens e uma mulher. Como é que funciona ali? Tem que ter 2 homens, uma mulher, 2 mulheres, um homem, ou tanto faz? Você que escolhe. Não, é dois e dois. Dois homens e duas mulheres. 2 homens e 2 mulheres. É... E aí, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, agora, eu acho que já vai ter. Ah, que legal! Tem o. Já teve, né, nos Jogos Olímpicos passados. Vai ser, de novo, vai ter o revezamento. Então, vai Que ter. joia! Os atletas que já estão disputando os Jogos, depois fazem o relay. Mas, Carla, eu não entendi. Se são 2 homens e 2 mulheres e são 3 esportes, como é que funciona? Cada um faz o triatlo. Ah, você tem que fazer todas as provas. Você tem Ah, eu pensei que cada um fosse uma prova. Olha não. que idiota que eu sou. E nada pedala corre, aí passa para o outro, nada pedala corre, o E outro. qual é a distância de cada um? É essa aqui? 1,5, 40 e 10? Não, não. Não. É uma distância bem curtinha. Assim. Eu não lembro agora. Ah, então é violenta, porque você tem que fazer tudo. Sim, sim. É uma distância bem pequenininha, assim, sabe? É. E muito rápido, muito dinâmico. Lembra que o esporte, Jogos Olímpicos, é vendido para televisão.
Então, você imagina se fosse uma prova, tipo, 4 pessoas fazendo 1,5, 40, 10. É, Ia ser cansativo, entende? As pessoas... o cara ia dormir no sofá, é isso. Exato. Então, eles queriam uma prova que, assim, que chamasse atenção e que vendesse. E esse relay ficou super. Entendi. É sempre tudo em função do marketing. O Eloy está perguntando se existe um revezamento que cada um faz uma modalidade. Sim, mas não dessa para os Jogos Olímpicos, tá? Ah, não dessa para os Jogos Olímpicos. Vamos pegar o Ironman, tá? Vamos pegar a distância 70,3, que é meio Ironman. Nada 1.900, pedala 90 e corre 21. Sim, aqui no meu médico tá aqui, ó, o Dr. João Faria. Ele tá me perguntando se é igual a um Fast. Sim, mais ou menos no formato, a dinâmica do Fast Triathlon é o relay dos Jogos Olímpicos, para ser bem rápido. Então a dinâmica, né? E assim fica bem entretido. E então, assim, o que eu tava falando? Esqueci. Fui responder, esqueci. Do revezamento, do revezamento. O 70,3. Então, no 70,3, nas provas do Ironman, você tem o profissional, você tem os amadores e tem o relay. E tem o relay misto e tem o relay por categoria masculino e feminino. Então, por exemplo, lá tem uma pessoa pode nadar, outra pedalar e outra correr no relay. Pode ser só uma pessoa que nade e a outra que pedala e corre. Pode ser uma pessoa que nada e pedala e a outra corre. E pode ser isso, por exemplo, eu vou fazer um relay agora em dezembro, que eu vou ajudar uma atleta que quer fazer a bike e a corrida, e eu vou só nadar para ela. Entendi. Então, isso é o revezamento, vai ser o revezamento feminino. Mas digamos que quem fosse nadar fosse um homem. Então, ela vai pedalar e ela vai nadar, ela vai correr, ela está fazendo um relay misto. Então, se tiver um homem junto, um homem e mulher misturado, no nada, pedala, corre, independente de se uma pessoa vai fazer mais do que uma coisa, é misto. Se tiver só homem e só mulher, aí são separados. Então tem. Carla, como é que foi a sua transição? Agora é uma pergunta bem. Você sabe, eu nado, né? Uhum. Como é que foi a sua passagem, por exemplo, de nadadora de peito para ir nadar crawl num. Não, não tem nada a ver, né? Não, dissesse assim, poxa, eu nadava costas, ainda vai, né? Mas de Sim. peito para crawl. Não tem nada a ver, né? E ainda Não tem, mas é nadadora, mas deve ser diferente, né? tem muito diferente. Eu treinava, meus treinos eram muito mais curtos, né? E eu fazia 100, 200 peito, mas minha especialidade era 100, não era nem os 200. E 200, né? Mas a transição, eu acho que mais assim foi a parte da corrida e bike, sabe? Por exemplo, um pouco antes, por eu ter feito já essas gincanas lá em Dourado, porque é uma cidadezinha pequena, e tinha nessa época, eu não sei se alguém é de Dourado pode dizer se ainda tem, se ainda tem essas gincanas lá na cidade, porque é uma cidadezinha pequena, dá para você movimentar a cidade toda, né, e fazer gincanas. E eu fui descoberta ali para correr, vi que tinha talento para correr. Então, assim, mas quando eu comprei uma bike, por exemplo, eu não tinha a menor noção, entende? Naquela época, isso há quase 30 anos atrás, na minha cidade, Dourado, ou em São Carlos, que eu já estava em São Carlos quando eu comecei no triatlon, eu falava que eu era triatleta, as pessoas pensavam que eu era atriz, sabe? Que eu fazia teatro. Aí você tá numa peça, sabe? Aí tá triatlon. Nada, pedala, corre. Então, assim, eu ia dar entrevista e tudo mais, né, para TV local, e mesmo os repórteres chegavam lá, assim, eles não tinha noção do que era o triatlon. Mas como que é isso? Poxa, mas peraí, o cara vai fazer uma entrevista com alguém e não sabe do que vai falar? O esporte é muito novo. Você vê, o triatlon não tem 50 anos de existência. É um esporte muito novo. Então, assim, imagina
há 30 anos atrás, era ninguém sabia, em pessoas do interior, assim. Por exemplo, o triatlon surgiu no Brasil, no Rio de Janeiro, né? É, No Brasil em 1981, mais ou menos, e teve a primeira prova em 1983 no Rio. Então, assim, foi. lógico que cidades litorâneas, maiores, era mais fácil, porque era onde aconteciam as provas, mas lá no interior, não era como hoje, tem internet, não sei o quê. Então, assim, eu fui conhecer o triatlo através de revista. Olha esse negócio aqui, entendeu? Vi a Fernanda Keller, nossa, olha a Fernanda Keller, essa mulher aqui, nada pedala corre. Então, assim, era tudo novo, então não tinha informação, né? Ficava esperando todo mês chegar na banca a revista para poder comprar. Olha que evoluiu o mundo. E como é que era, por exemplo, naquela época? Você já tinha macaquinhos adaptados para o banco com aquele. Não. Não, Então, você eu não usava... sofreu com isso, não? Não, acostuma. Você É? tem no começo, sim. Por exemplo, mesmo para as distâncias maiores, eu sempre usava maiô, né? Eu era muito magrinha e facilitava, né? Também. Mas eu gostava muito de competir de maiô porque as pernas ficavam livres, sabe, para correr. Eu gostava muito que as Sei, pernas ficassem livres. sei. E... Mas assim, nem sentia, de verdade. Sentia no começo e depois você vai se adaptando, sabe? Claro que hoje eu prezo muito mais pelo conforto, mas para quem preza performance, você suporta tudo. Né? Tudo pelo resultado. Sim, Eles falam assim que a quarta disciplina do triatlon é a transição. sim. Como é que funciona isso? Porque você sai da natação e vai Sim. para bike. Então, Então daí você passa pela praia, sim, sai correndo, vai chega correndo, na natação, você tem que vai pôr, botar a sapatilha já tá na bike. já tá na bike, Sim. tá? Então, por exemplo, ó, o atleta sai da natação. Ali na saída, quando ele já está correndo, aí ele tira a touca, o óculos, está correndo, chega na transição, vou falar uma prova normal, tá? Sem roupa de borracha, sem nada. Chega ali correndo, joga na caixinha ou no espaço dele a touca e o óculos. Vou falar do profissional como que é. Você chega, você tem uma caixinha, aí você joga a touca e o óculos, põe seu capacete, pega a bicicleta e sai correndo. É assim a transição. Mas essa areia que você pega no meio, assim, não machuca. Bom, Aí sei que vai ter. tá. É. Mas eu acho que é uma parte da prova que você tem que treinar bastante, porque depois que você pedala, aí você tem que largar a bike, enfiar o tênis E sair correndo. e sair correndo. Sim, Então, essa transição você treinou muito? sim. Sim, era como nadar, pedalar e correr. A transição. Sim, transição. Treinava quase todos os dias. Transição, transição. Imagina um nadador. Sim, O nadador ele precisa treinar saída, ele precisa treinar virada. sim, Ele não sabe quantas braçadas ele dá. Por exemplo, vamos pegar um sim, nadador de 50 metros. Ele sabe quantas braçadas ele dá, pratica sim. o tempo que ele faz. E se ele finalizou um pouquinho menos em uma braçada, subiu uns milésimos, aquela saída do bloco, que não foi aquela impulsão que ele sempre dá, ele sentiu que ele caiu na água um pouquinho mais profundo, um pouco mais raso, enfim, já sentiu que ali já perdeu uns milésimos. Assim é também o triatlo profissional. Isso a gente leva no amador, mas no profissional sim. Por exemplo, quantos passos tem da saída da natação até minha bike? Tá. Claro. Então, você calcula os passos para chegar na bicicleta, quantos passos eu vou para o monte, a linha de monte, porque você tem uma linha para você montar e desmontar, porque você não pode subir na bicicleta, fazer qualquer coisa dentro da transição. A primeira coisa que você faz é afivelar o capacete. E a última Certo. coisa que você faz é desafivelar o capacete. Entendi. O capacete afivelou, aí sim, você pega a sua bike e você sai. Você volta, empurrando. Você põe sua bike no rack e aí você tira o capacete para depois. Você pode até ficar com o capacete por seu tênis e depois tira o capacete e sai também.
Depende de cada. Mas os atletas Tudo é absolutamente treinado e calculado. e calculado. Sim. Imagina que as provas elas são disputadas até o sprint final. Então imagina que você perdeu 5 segundos na transição. Isso é uma eternidade. Sim, claro. Pensa correndo no limite ali, seria para você buscar um grupo e tá ventando. Você já tomou todo o vento, fazendo a mesma força que o grupo e ainda você tem que tirar 5 segundos. O grupo que tá ali na frente, tô falando das provas da ITU, né? Tem a moto, então tem um pouco de drafting ali do vácuo da moto para o grupo seguir. Os caras estão filmando, entende? Então a moto passa, ela dá essa ajuda também. Então você tá no grupo, um é um. Parece que nas Olimpíadas eles aceitam você usar o vácuo, né? Sim. Nas provas de Ironman, longa distância, não. E tem provas com vácuo para amadores também. E provas sem vácuo também, os dois. Ele está falando do doutor João que as adaptações fisiológicas são enormes, pois estão realizando esforço em alta intensidade. Natação, sim, tem a parte da. Eu já fiz nadar e correr, né? Sim. Quando você sai da horizontal. Exatamente. E você fica de pé, você tem que treinar isso também, né? Seu corpo tem que acostumar, senão você pode ficar com tonturas. Isso. Você faz adaptação, tem treinos só de adaptação fisiológica e tem os treinos propriamente dito simulado de prova. Os dois. E bem lembrado tudo isso que ele falou, sim. Tá 100% certo. Que ele é meu médico, ele cuida de mim desde 2006, o Kiko. Até hoje. Escuta, tem vantagem de nadar super bem? De chegar antes, tem? Isso, essa vantagem ela não é diminuída, talvez pela bike ou pela corrida? Nas provas da ITU, se você não nadar, quase que não participa da prova. Por quê? Imagina o seguinte, tá? Vamos pensar num circuito de 5 quilômetros a volta, tá? Então são 8 voltas de 5. E cada volta vai dar mais ou menos uns 8. Vou fazer uma conta rápida: 5 vezes 8, 40. Vai dar mais ou menos uns 7, 8 minutos cada volta, tá? Mas imagina em velocidade, você saiu 3, 4 minutos atrás da água, tá? Aí o grupo que está andando ali a 40 e poucos quilômetros por hora, mais de 40 quilômetros por hora, tá revezando e você tá sozinho. Então, você vai dar uma volta, 2 voltas no máximo e o pelotão já te passou. Tem provas que tem atletas que não saem da natação. Porque quando ele saiu, porque se você tomar a volta do pelotão, eu tô falando tudo isso regra de elite, tá? Na amadora também. Mas no profissional, se o atleta tomar uma volta, ele tá desclassificado, já sai da prova. Uau! Então a natação é super importante. Agora, numa prova de longa distância, onde você nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e corre 42 quilômetros, a natação não é de suma importância nesse sentido. Por quê? Porque você vai fazer a prova sozinho. Então, se você... Normalmente, quem não nada muito bem, pedala muito, muito bem e corre, sabe? Então, mas hoje em dia está cada vez mais competitivo. Por exemplo, se eu pegar uma atleta como a Lucy Charles, que tentou o índice para os Jogos Olímpicos nos 1.500 de natação. Ela nada super bem, e ela faz Ironman, e é pódio em Kona, tudo isso. Então, assim, e ela pedala muito bem, e ela corre muito bem. Então, assim, se você nada muito mal, você nadou ali, por exemplo, num Ironman, é fácil de uma pessoa que não nada muito bem, se você pegar uma atleta como a Lucy, dela colocar 10 minutos ou mais em um atleta. Você imagina você tirar tudo isso para um atleta que tem um bom nível, que é um nível de excelência. Então, por isso que cada vez mais, hoje em dia, o povo tem que investir na natação. Então, quem vem da natação toma vantagem. Não, sabe por quê? Porque talvez eu esteja enganada, mas eu li em alguns artigos que
É, os melhores triatletas são ex-nadadores. Será que você sabe? Bastante, bastante, sim. Mas hoje em dia não mais, porque Não lembra? mais. Porque na época que eu comecei, não tinha crianças fazendo triatlo. Sim, E eu claro. escola sem triatlo. Então, na minha época, o atleta vinha do ciclismo, vinha da corrida, vinha da natação, mas ele não era formado dentro do triatlo. Mas hoje em dia, isso já não tem, já é assim, já tem até um tempo já que muitas escolinhas tá formando triatletas, entende? Então, assim, de treinar o nada pedala corre. Aí no Brasil tem muitas escolas de projetos sociais, não projetos sociais, enfim, e muitas competições também. A confederação tá proporcionando isso também. Crescendo, né? Está Federação, implantando. então, assim, sempre agora vai começar a surgir, além de ex-atletas, também já formados no triatlo. E os treinadores, por exemplo, eles são ex-atleta ou eles têm alguma. Como é que eles fazem para dar um treino, né, eficiente nas três disciplinas? Como assim? Não, Deve ser difícil, né? Você é um treinador de natação, aí você é um treinador de corrida, aí você tem que juntar tudo e dar uma divisão de treinos de tudo isso, do ponto de vista assim, conhecimento do treinador, deve exigir algum conhecimento específico para você saber como é que você vai dividir isso nos treinos. sim. Lembra que tem que levar também em consideração isso tudo, além do treinador estudar as três modalidades, ter conhecimento disso, ter conhecimento do esporte, que é o triatlo, porque muitas vezes algumas estratégias que é usada para natação não serve para o triatleta. Ah, tá. O do ciclismo, tá um pouco. E do corredor também. Então, assim, é boa parte disso daí se usa, mas não especificamente tudo. Por quê? Porque a gente tem coisas pro triatlon, porque é um nado, ela corre. É uma modalidade só o triatlon. A gente vê como três, mas é um esporte. Você cruza uma linha de chegada, você inicia e cruza uma linha de chegada fazendo três coisas. Certo. Então o seu corpo tem que adaptar essas três. E também tem a individualidade biológica de cada um. Sim, Isso é o princípio básico do treinamento. Então, assim, além disso daí também, o treinador tem que ter esse conhecimento. Do nada pedala corre, de ver o que aquele atleta está precisando e trabalhar em cima, entende? Você sempre teve facilidade nos três iguais ou tinha alguma modalidade que você tinha mais facilidade? Eu sempre tive muita facilidade de correr. Correr. Eu sempre corri muito bem. Mas assim, a natação me ajudou muito porque eu venho da natação. Então, assim, para as provas longas e tudo isso, eu não fui uma atleta de provas longas, eu sempre fiz provas curtas. Mas quando eu fiz algumas provas longas, a natação também me favorecia, porque era o Entendi. caso que eu já estava acostumada também na ITU. Assim, sempre o ciclismo foi a minha parte mais deficiente dos três. Então, eu sempre corri atrás do prejuízo na bike. Não na prova, mas nos treinamentos. Meus treinamentos eram mais específicos. Dentro do treinamento, você não vai melhorar as três modalidades, exceto alguém muito assim, iniciante, tá? Vou falar de atletas. Ele não vai conseguir melhorar as três ao mesmo tempo. Ele tem ajustes. Ele tem Sim, uma. Não tem como você dar pancadaria nas três modalidades todo o tempo. Então, entendi. fases, os ciclos do Sim, treinamento e também dependendo da quantidade de provas no ano. Porque, por exemplo, se você pega um atleta que ele tem
oportunidade de fazer muitas provas no circuito, ou ele está muito bem ranqueado, que ele pode escolher o que ele quer fazer, é uma coisa. Mas um atleta, por exemplo, que precisa de pontos, que era o meu caso lá atrás. Então, o que acontecia? Eu não tenho muita opção de, eu vou treinar, o off-season, ok, mas durante a temporada era pauleira, era prova em cima de prova. Por quê? Para eu conseguir pontos, para você ter uma ideia, vamos fazer uma sequência de 10 finais de semana seguidos. Competindo, viajando, 10 finais de semana seguidos. Eu largo no primeiro. Eu tenho que pontuar para largar no próximo final de semana. Se eu não pontuar, tô fora. Perdi toda a sequência de provas. Então sai de uma prova, vai para outra, vai para outra. Numa dessas 10 semanas de prova, lá pela 7ª prova, eu sofri um acidente de bike. E eu caí e quebrei 2 costelas. E eu segui fazendo até o final. Eu fiz as 3 provas, com dor, com tudo, fui fazendo, porque eu queria os pontos, porque senão não ia para os Jogos Olímpicos. Meu Deus do céu, cara. Então, assim, os atletas profissionais, se você parar e pensar em termos de saúde, um atleta profissional não tem saúde, não. Esporte é saúde. Esporte é saúde para o atleta amador, que tem como cuidar e tudo mais. Esse é outro tema, saúde, para ser abordado. Então, assim, os atletas profissionais, isso é a vida deles. Não, porque eu dei uma olhadinha assim, por exemplo, você tem que ter uma percepção motora, né? Bem aguçada, eu acho, né? Aí, o que é? Memória muscular para cada um dos 3, não é? Perebe roxinho na magrela. Perebe roxinho, né? Tá me sacaneando. Ai, ai, ai. Sim, você precisa Aí ter. você tem que ter capacidade de concentração também em cada uma, né? Das modalidades. Sim, você. E tudo isso é treinável. Tudo isso é treinado. Aí você tem que ter aquela percepção, quer dizer, você tem que sentir a reação do teu corpo no dia a dia. Sim. E lembra que não é só você ter um treinador, tá? Um atleta profissional, ele tem uma equipe multidisciplinar. Ele não pensa, ele executa. Ele não gosta, ele executa. Então, assim, ele tem o treinador, tem alguns que tem até preparador físico, que é a pessoa que vai para fazer fortalecimento. Aí você tem o fisioterapeuta, o massagista, o médico, o psicólogo. Por exemplo, essa parte de concentração, de visualização, isso é tudo um psicólogo que trabalha. Então, já tive bastante trabalhos com psicólogos, assim, é excelente. Você visualiza todas as suas sensações, tudo que você vai ter na prova. Sabe cada detalhe. Você aprende a ler o comportamento dos seus adversários. Você estuda Tá. o adversário. Você não larga numa prova, eu larguei, pá. Não. Você tem uma estratégia. Você sabe a quantidade de esforço fisiológico que você pode fazer em cada momento da prova. Isso também porque você precisa, eu acho que começar a ter a percepção da fadiga, Sim. né? Em cada momento. Na verdade, é o uso do sistema fisiológico. Sei. Entendeu? Então, assim, quando você treina, um atleta profissional, ele tem todos os sistemas fisiológicos desenvolvidos. E ele sabe quanto tempo ele pode gastar em cada sistema fisiológico e quanto tempo ele precisa para recuperar em cada sistema fisiológico. Então, assim, muitas vezes a gente vê um atleta que está ganhando, pensa que ele está morrendo. Errado. Eu já ganhei provas em sistema A1 e um pouquinho de A2 só. Provas de distância até mais curtas. Então, tudo depende. Você não vai numa prova só para fazer tempo. O atleta profissional vive de resultados, não importa o tempo que ele vai fazer. Exceto se for para quebrar algum recorde. E ainda mais que você tem X números de provas para fazer, que você precisa ter pontos e tudo mais, você trabalha muito mais com resultados do que com tempo. Porque não é como nadar 100 e fazer o índice. Sim. Não. Você não
É igual eu vou falar que as provas de piscina, que você precisa de tanto, ficar lá 3 dias de competição. Você tem as eliminatórias até chegar lá na final. Esses atletas, vamos pegar que eu hoje, sem treinar natação, vou fazer uma prova de piscina, tá? Na minha categoria, sem livre. Não vou nem falar peito, porque eu já não nado peito. Sem livre. Então, eu vou ter várias eliminatórias até chegar na final. Eu não vou poder segurar muito nas eliminatórias, porque eu não sou uma atleta que estou pronta para fazer a final. Imagina que eu vou ter que fazer muita força para me classificar. E esse controle hoje de força minha não esteja tão apurado como o de um atleta que vai disputar a final. Entende? Então, assim, ela não vai fazer nada de força, nada de força, nada de força. Na final, ela. Por quê? Porque ela vai ganhar para ganhar. Eu vou lutar para estar na final. Sim, entendi. É mais ou menos isso. Então, por exemplo, um atleta que não tem experiência, que a experiência conta muito, no triatlo conta muito, 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 é mais ou menos isso. Eu treino em torno de 1 hora, vamos colocar 1 hora e meia por dia, porque tem o meu dia de descanso, mas tem um dia que eu treino um pouquinho mais. Então, vamos colocar por base 1 hora e meia. Eu faço provas aqui, que as provas duram abaixo de 1 hora. Então, assim, eu não tô tão treinada para as provas. Ah, mas a Carla ganha. Mas eu sei a hora de atacar, a hora que eu recupero. Eu faço leitura da prova o tempo todo. Por quê? Porque eu faço isso há quase 30 anos. Então, e todo estudo que hoje eu tenho para também ser treinadora. Eu não me treino. Isso é meu treinador há 16 anos que, que a gente trabalha junto, mas eu treino outras pessoas também. Então, eu estudo, me dedico como treinadora também, não só como atleta. Então, eu tenho agora as duas visões. Quanto tempo de treino você precisava nessa época, quando você foi para as Olimpíadas, para cada modalidade? Como é que era estipulado isso? Era todos os dias as 3 modalidades? Ah, oi, Ivan, que bonitinho. Que honra. Ei, Ivan, um beijo para você. É, Ivan, beijão. O Ivan é um excelente atleta, bem forte nas modalidades. Ele é um excelente triatleta. Tem. Depende de cada fase. Depende do alvo que você tá. Por exemplo, quais provas você quer fazer. Se as provas que você vai fazer, o que exige mais? Se é natação no lago, se é natação no mar, tem corrente, não tem? O ciclismo tem subida, é plano, entende? No caso da ITU, tem vácuo. Então, assim, tudo depende muito pro seu treinamento ser montado. Mas, em média, assim, treinava de 6 a 8 horas por dia de treinamento. Dividido em três períodos. De manhã, tarde e Três noite. períodos. 3 períodos. Sim, sempre 3 E períodos. você fazia musculação também? Sim, E aí, no meio disso, então, daí você tinha toda essa parte, assim, de apoio, né? sim. E também não necessariamente musculação. Fortalecimento específico. Ah, tá. Isso tem que ser também adaptado para cada pessoa. Lembra que nem todo mundo vai se dar bem fazendo musculação. Entendi. E tem muita gente que precisa fazer musculação. Então é muito isso. Eu não fazia musculação, eu fazia muitos exercícios complementares. Tinha toda a parte de fisioterapia depois, que também tem exercícios na fisioterapia, tem o trabalho de recuperação de soltura, aí tem o alongamento, você tem nutricionista, né? Como é que era a tua alimentação? Quantas calorias você despendia por dia? Eu comia o que estava no papel. É para fazer isso. Comia isso, pronto. Não comia nada fora da dieta, nada, como posso dizer? Ah, eu não era uma pessoa que tinha vida social. Então não saía, não comia nada fora, nada que não tivesse dentro do meu programa, sabe? Por exemplo, as pessoas têm Natal, Ano Novo, isso para mim não existia.
Dia santo, aniversário, era tudo dia normal de treino. E também, lógico que a gente tem o day off, mas não necessariamente vai ser nesses dias. Tudo depende muito. E também o day off muito assim, depende muito da quantidade que você tá, que fase você tá do treino, como o seu corpo está recuperando para você ter esse day off, né? Então, por exemplo, mesmo hoje, que eu trabalho mais, às vezes eu consigo, o meu corpo está recuperando bem e eu não vou ter um day off, dependendo da fase que eu tô do treinamento, e dependendo sim. E dependendo, eu posso ter 2 day offs na semana. Tudo depende Ah, do meu corpo tá e o tanto que precisa do tipo de trabalho que foi feito para poder recuperar. como é que funciona essa parte assim de faixa etária? Quando que um atleta é considerado master dentro do triatlon? Acima de 40 anos. Puxa, incrível isso. Natação é 25, Sim, que eu acho que vai ter que ser revisado, porque está cheio de gente agora que está tendo performance fantástica. sim. 40 anos, né? Então, isso quer dizer o quê? Que tem que ter um amadurecimento do corpo, não é? Porque eu não sei exatamente como foi a regra disso. Eu tô dizendo a regra por aqui, porque eu me aposentei com 41. E assim, no esporte profissional não tem, né? Não tem idade. Você pode ter 50 anos e ser profissional. Você pode ter 20, 18 e ser profissional. Então, eu tinha 19 e fui ser profissional. Mas no amador, não. No amador é dividido de 4 em 4 anos, por exemplo, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 39. Eu, por exemplo, hoje sou categoria 45, 49. Aqui nos Estados Unidos tem uma categoria chamada Open. Open larga junto com a Elite, ou seja, Open larga junto com os profissionais na frente. É a categoria que eu vou. Open, você não concorre à categoria. Então, por exemplo, você. Por exemplo, eu sou da categoria 45, 49, mas eu me inscrevi no Open. Então, nessa prova que eu me inscrevi no Open, se eu não ficar top 3 geral da prova, eu não vou passar para a categoria. Agora, Entendi. se eu me inscrever na categoria e meu tempo for top 3 entre as 3 melhores no geral, aí eu vou pro geral também. Mas eu não ganho na categoria, só vou no geral. Então tem isso. Eu sempre me inscrevo no Open porque, como eu venho do profissional, e assim, eu vejo o sacrifício que é para os atletas amadores e tudo mais. E eu sei que, não que eu não me importo com a medalha, não é isso, não estou desmerecendo, mas eu tenho outra inspiração. Não é a medalha que me move, sim, sabe? Outras coisas dentro da prova. Então, eu me inscrevo no Open, porque se eu não ficar top 3 geral, não tem problema. Eu não vou na categoria. Então, as pessoas que se inscrevem na categoria podem subir na categoria. E se você não foi top 3 geral, uma pessoa que se inscreveu na categoria, e ela foi, por exemplo, quarta colocada, e ela tem acima de 40 anos, ela ganha o Master. É só um lugar para o Master. Um masculino e um feminino. Aqui, né? Eu não sei aí no Brasil hoje como estão as regras, porque eu não faço provas aí já tem muitos anos, né? Então, não sei como estão todas as regras aí no Brasil. O que está me perguntando se eu já contei quantas medalhas eu tenho? Não, eu contei quando eu mudei para cá, foi 2014. Eu tinha mais de 1.000 troféus. Mas, por exemplo, só aqui nos Estados Unidos tem um patrocinador que chama City Bikes, que é uma loja de bike. E eu tô lá desde 2015. Eu cheguei aqui em 2014. E eu sempre competi aqui e eu também ganhava provas antes deles. Mas é de 2015, quando eu entrei na City Bikes, até hoje, eu conquistei 104 pódios Uau, cara. para eles. Eu tinha essa meta, na verdade, né? Eu tinha essa meta de conquistar 100 pódios. E Me fala uma coisa, isso é interessante de saber. Digamos assim, tem muita gente que não gosta, tá, de falar que é master.
porque, sei lá, tem um preconceito, infelizmente, né? Mas como é que é visto o Master aí nos Estados Unidos, por exemplo? Eu não vejo assim que tem essa. Eu acho que a mentalidade aqui é um pouco diferente daí, sabe? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Aí no Brasil as pessoas são mais assim, mais aparência física, sabe? Por exemplo, uma mulher, ela não vai usar, se ela tem um pouco de celulite, ela não vai usar um maiô porque tem celulite. Ela tá gordinha, ela não vai usar porque ela tá gorda, ela se sente gorda, então ela não vai usar maiô. Aqui não tem isso, aqui você vê as pessoas normais fazendo de maiô, de Sunkini, não tem essa coisa assim, sabe? De ter isso de essa meio que uma Não, playboy. quando eu falo de preconceito, Carla, é preconceito realmente de reconhecimento. Sim, então, mas tem gente que não fala nem a idade que tem, por exemplo. Tem gente que você fala da idade, sabe? A pessoa não deixa nunca falar da idade dela, por exemplo. Eu já conheci gente assim que, por exemplo, ia dar uma entrevista e a pessoa perguntava a idade e a pessoa já olhava assim, tipo, ai, sabe? Vai me perguntar a minha idade? E eu não tenho esse problema. Eu tenho 46 Não, anos, nem eu. tô quase com 50, sabe? Eu sempre tô me cuidando, mas eu não tô me cuidando para parecer mais jovem. Eu tô me cuidando porque Sim. gosto, sabe, de me cuidar. Eu não quero parecer que tenho 20 anos. Eu não Ai, tenho. ainda bem. Você eu- é das minhas. então, assim, eu quero me olhar no espelho e me sentir bem, me sentir bonita, que eu tô bonita pra mim, não tô bonita pra mostrar pra ninguém, sabe? Então, assim, eu tenho uma ruga aqui, outra aqui, ó. Ah, tá bom, tô envelhecendo, sabe? Então, assim, Sabe, Carla, eu escrevi um artigo em relação a isso, que uma parte do título foi assim, que a finitude, a não querer ver a finitude, isto é, né, é sim, antropológico aqui na nossa sociedade ocidental. Porque a gente se recusa, né, a enxergar o envelhecimento e a morte como um processo inexorável da própria vida. Então, o que é muito valorizado é essa tal da juventude, né? Que é colocado como um bastião e um objetivo a ser alcançado, que na realidade é uma grande ilusão, porque sim, ninguém vai ficar jovem para sempre. Você sim, vai ser jovem durante um tempo, né? sim, E o que que acontece? Você é uma pessoa que tem uma vivência incrível. Eu tenho vivência dentro da minha área de natação master. Então, cada um adquire essa vivência e esse preconceito em relação aos esportistas master, ele vem justamente disso, do fato de a juventude, não o feito do jovem, o que ele fez, não o resultado do que ele fez, mas a juventude é o bastião, é um negócio, é o que tem que ser alcançado, mesmo sendo inalcançável, porque é uma ilusão. Então, o esportista master, ele não corresponde a essa juventude na nossa sociedade, né, contemporânea aqui, né? E isso causa frustração, por exemplo, nas mulheres ou nos homens que começam a chegar aos 40, 50 anos, que veem que não correspondem mais àquela imagem da juventude e começam então a lançar mão de recursos, né? E começa a ter essas frustrações. Ah, eu tô cheia de ruga, então vou fazer cirurgia plástica em profusão. Quando, na realidade, a saúde ela prima pelo bem-estar, por você praticar um esporte para você estar bem, não sim, é? com certeza. E viver bem é esse caminho, esse percurso até a nossa finitude. Isto é, eu acho que a palavra velho é uma palavra muito feia, porque velho é algo que está estragado, você vai jogar fora. Eu Sim, sempre chamo assim, vivência, sabe? sim. Então, a gente deveria começar a glamourizar o esportista master para fazer com que os próprios jovens
tenham admiração por isso e queiram chegar, traçar esse percurso até lá de uma maneira saudável, inclusive psicológica. Sim, sim. Por exemplo, chega ao ponto, às vezes, de uma pessoa falar assim, ai, eu não vou correr porque correr envelhece. A gravidade, né, vai ficar com as coisas tudo caídas, aí não sei o quê. E eu olho assim, sabe uma coisa tão, né? Pra mim é pequeno isso, sabe? Assim, que importa isso, sabe? Lá pra cá e vai, sabe? Então, assim, eu vejo muito que falta a essência, a felicidade de cada um. Eu não critico quem faça vários procedimentos ou tem essa busca, sabe? Para, ai, daqui eu não sei, já vai lá esticar assim. Estica. E daqui a pouco você já tá com a boca assim, sabe? Com o nariz assim. Então, assim, não critico. Eu acho assim que se a pessoa se sente bem, quando alguém me pergunta, eu falo, se você se sente bem fazendo, faça. Mas eu não me sinto. Eu não acho que eu preciso, sabe? Eu quero treinar, eu quero viver, eu quero, sabe? Não importa, tô envelhecendo, daqui a pouco eu vou ter 50. Se Deus quiser, quero chegar igual minha avó. Minha avó tem 94 anos, imagina. E minha avó tem um procedimento estético. Olha, ontem nós tivemos uma live com duas nadadoras aqui que são empreendedoras e a gente estava falando sobre o empreendimento, o esporte, como conciliar tudo isso e tudo mais. E a constatação foi a seguinte, que o esporte, ele é o bastião, sabe? Para nos manter com essa vitalidade toda que a gente tem. Eu tenho 67 anos e eu sou, assim, irritantemente cheia de vitalidade. Até eu me canso comigo mesma, porque eu não paro. Eu não... Cansaço para mim é assim, é algo, sim, claro. Mas quando eu vejo assim as pessoas da minha idade, né, que não praticam esporte e vejo o que eu faço durante um dia, Sim, falo assim, gente, eu tenho assim, uma vontade de viver isso aí, né? Que eu falo sim, assim, eu não vou parar de fazer esporte jamais, porque toda a minha base está aqui. sim. É isso aqui que me dá toda essa vitalidade, essa vontade de. Nossa, e outra coisa, a gente está sempre olhando para frente. Nossa, o ano que vem tem campeonato lá não sei aonde. Ih, que legal, vamos embora. Não é? Não importa a meta que cada um tenha, mas tenha uma meta. Tenha É, onde está indo, sabe? é. Aqui me perguntou se depois eu posso falar um pouco sobre as minhas metas para as próximas temporadas. Hoje eu não tenho mais como antes, né? Todo um monte de prova, calendários e tudo mais. Mas, assim, eu busco uma melhor versão minha mesmo, sabe? Eu quero melhorar mais. Agora, por exemplo, eu quero tentar na próxima temporada fazer mais exercícios de musculação, de coisas assim. Porque eu sinto que eu quero fazer isso, sabe? Então, assim, eu não vou deixar o nada pedala, corre, mas eu quero fazer um pouco mais de musculação. Se eu não for fazer, sei lá, uma competição, mas eu quero melhorar meu peso, eu quero melhorar meu percentual de gordura, sabe? Eu quero coisas que é para mim mesmo, sabe? Eu que vou ter esse objetivo, né? E não somente, por exemplo, melhorar tempos. Porque se fosse só para melhorar tempos, eu nem era atleta amadora, porque eu não vou mais conseguir fazer o que eu fazia no passado, jamais. Então, assim, quando alguém fala assim para mim, eu preciso melhorar meu tempo, quero fazer um PR, quero fazer PR, mas quer fazer PR todas as provas, eu falo, calma, não é assim que o corpo humano vai responder, sabe? Então, assim, eu ainda falo para a pessoa, que bom que você pode fazer PR, eu não posso fazer mais nenhum PR. Não posso, porque tudo que eu já fiz eu não vou conseguir fazer mais rápido hoje.
Mas você não acha, Carla? Outro dia, você sabe que eu fui convidada a participar de uma. Eu achei super legal, neuroesporte. Então, por exemplo, ela te dá uma bolinha na parede e você tem que, concomitantemente, apagar a luzinha que tem no chão, Sim, sabe? Que acende do lado direito e esquerdo. Então, faz com que o teu cérebro ele tenha que funcionar, né? tudo. Achei super bacana. E aí você falou da musculação que você tem, mas você não acha que em algum momento o próprio essa necessidade que a gente ressente é o próprio corpo que vai, digamos assim, se desfortalecendo, né? Em movimentos que a gente fazia quando criança e que depois a gente vai deixando de fazer, por exemplo. Então, o equilíbrio você vai perdendo, movimentos idiotas às vezes, né? E que você fala assim, eu lembro, Carla, que eu subia a corda do barco quando estava ancorado. Eu não subia pelo barco normalmente, eu subia pelo cabo, sabe? Aham, sim, Gente, se você for me pedir para fazer isso hoje, e não é uma questão só de ter força, é uma questão, eu acho que realmente da habilidade. falta daquele movimento que você não faz mais, Sim, né? sim. Então, Também é uma coisa natural, sabe? Porque, por exemplo, ó, eu sigo fazendo triatlo, mas eu já não faço, por exemplo, as transições mais como eu fazia antes. entendi. Entende? Então tem algumas coisas que eu já não consigo fazer exatamente como eu fazia antes, com a mesma habilidade, sabe? Sim, Então eu vou dentro da habilidade que eu tenho hoje, sabe? É, é que as pessoas me vendo, elas falam que eu, ai, tá tudo perfeito, mas eu sei que não. Aqueles milésimos de segundos em cada movimento, eu não mas faço você é uma perfeccionista. sem. Então, assim, são coisas que eu sei que eu já não faço mais exatamente igual, sabe? Mas eu tô feliz com o que eu posso fazer, sabe? Então, assim, são coisas que você vai aprendendo. Mas, por exemplo, eu tenho coisas também que hoje eu tenho melhores do que no passado. Isto é, Eu sou mais pacienciosa, tenho mais paciência hoje. Sei mais. Algumas coisas que antes eu era mais explosiva, mesmo durante uma prova, agora eu tenho paciência. Eu sei ter mais estratégias na minha cabeça e pensar de uma maneira diferente, sabe? Do que eu pensava antes. Então, assim, dentre outras coisas, eu acho que hoje, a minha cabeça hoje funciona muito melhor. Posso entendi. ter a mesma performance de antes. Mas Isso é muito importante de se dizer. eu acho que hoje eu sou melhor aqui. É Antes eu uma era. maturidade, é É, uma consciência, inclusive até corporal, porque do você vai perdendo mesmo, é normal. Tá? isso. Você vai perdendo forças também na sua musculatura. Claro, eu não faço os mesmos tempos de antes. Ou seja, a minha musculatura pode não ter a mesma força, a mesma habilidade ali, a mesma coisa que eu fazia antes, mas eu tenho como fazer de outra forma com a cabeça, Sim, sim. me levando àquilo também. Então, tudo depende do ponto de vista de cada pessoa, sabe? Eu sempre falo que bom que a gente vai envelhecendo. Porque Não, é porque isso aí é uma questão também de percepção, de sensibilidade às respostas que o teu corpo vai dando. Então, são coisas que você treinou tanto que agora você sente a mínima diferença, né, com o passar do tempo e você vai conseguindo adaptar essa perda através digamos assim, de algo mais intelectualizado, digamos. Eu tem, acho que seria essa. por exemplo, quando você vai envelhecendo, é mais difícil de você ganhar massa muscular, lembra da densidade óssea. Então, assim, as pessoas.
envelhecem, mas elas querem pesar o que ela pesava antes. Eu tenho que sempre perder peso, sabe? Eu tenho que perder peso, porque eu pesava 44, 45 quilos. Eu pesava 10 quilos menos que eu peso hoje. O peso é importante dentro desse esporte? Você vai fazer uma prova rápida, assim. Sim, né? Qual, Tem. peso- qual seria o peso ideal, assim, o que você tinha? Eu acho que uma mulher hoje, 11%, 12% de gordura, a nível competitivo profissional, né? Mais ou menos. E não muda, assim, muda um pouco entre a prova mais rápida e a prova mais longa. Mas você vê o biotipo, assim, das meninas são bem similares para cada distância, apesar de hoje em dia muita gente está fazendo o esporte de uma maneira, fazendo provas curtas e longas. Por exemplo, eu vou pegar o Blumenfeld, que é o cara que ganhou os Jogos Olímpicos, o último. Ele tá andando em todas as distâncias, ele anda na distância. Oi, Kenner! Ele anda na distância curta, bem, e o cara foi pódio no Havaí, ganhou Mundial, enfim, sabe? Então, assim, hoje em dia não tem muito isso. Na minha época era mais assim, os atletas que faziam curta distância e longa distância. Hoje em Ai, dia já tem tudo assim, os atletas pode ser que, não sei, esses atletas que fazem muitas distâncias e dá mais porrada, também pode diminuir um pouco a vida útil. Lembra que tudo é uma questão de desgaste. Quanto mais desgaste você põe no seu corpo, isso pode ser ao longo ou mais curtinho. Entende? Então tudo depende muito do que tá. Do que Por exemplo, é claro que meu corpo hoje, ele sente todo o desgaste que teve durante esses 21 anos que eu fui atleta profissional, só de triatlon, fora natação e tudo mais, mas vamos pegar do triatlon, que por sorte meu corpo já estava formado, eu tinha 19 anos, então eu já era uma mulher e já estava formado, então ele teve um desgaste. Imagina tudo isso que eu tô te falando, passar por cima de lesão, passar, sabe, por cima de tudo e você seguir. Então, assim, tudo isso é um desgaste muito grande para o seu corpo. E, obviamente, por todo esse desgaste, ele não vai render a mesma coisa mesmo no futuro. Não só uma questão de idade, mas sim de desgaste. Você acha que, por exemplo, para você, qual era o maior desgaste? A corrida? Para todo mundo é a corrida. É a corrida, né? Por causa do impacto. A pessoa depois, com o tempo, começa a ter algum problema de, por exemplo, de quadril, de bacia, sim, joelho, né? Joelho, tornozelo, todas as articulações, né? Elas vão tendo um desgaste, sabe? Agora é diferente se você pega um atleta amador e você pega um atleta profissional. Até pelo baixo percentual de gordura, por exemplo, da mulher, ao longo do tempo, isso vai danificar mais. Porque Sim, ela precisa de um pouco mais de gordura. Entendeu? Então, assim, uma mulher com 17, 18% de gordura, ela é uma mulher magra. Não é uma sim, mulher gorda, sabe? sim. E aí, se você pega 10, 11, 12, eu já cheguei a ter 5% de gordura. É muito pouco, é muito baixo. Mas corre bem, sim. Você tem um desempenho melhor. Porém, tudo tem um preço. Assim como o esporte pode trazer benefícios, ele também pode trazer essas outras coisas também, que é o desgaste e tudo isso. Eu sempre falo, tudo tem uma conta, né? Que pode ser paga mais assim, mais para frente, né? Por exemplo, hoje em dia, se você para e pensa que as pessoas estão fazendo reposição hormonal com 30, menos de 40 anos de idade. Então, imagina quando elas tiverem 60 anos. Se elas já estão, sabe, muito à frente. Uma coisa uma pessoa tem uma, uma, uma enfermidade, uma doença, isso é um ponto para ser tratado. Mas vamos pegar na grande maioria, porque se ninguém usasse nada, não precisava ter exame antidoping. Mas usa. E se usa, o seu corpo não está precisando, a conta vai vir. Tem tudo. Você sabe que eu tenho muitos amigos médicos assim que são totalmente contra, né?
essa reposição hormonal. Sim. Uma pessoa saudável e tudo mais, com 30 anos, repor, 35 anos, repor, fazer reposição hormonal, baixou um tiquinho. Meu, comida, treino, tudo equalizado. Imagina. Então, assim, tem isso ainda para ver na conta. E imagina todo esse desgaste que já tem normalmente, coloca mais todas as coisas ainda que o corpo não aguenta. Por isso que você vê muita gente aí depois com até morrendo, né? Sim, sim. E eu sou do lado que o esporte profissional é uma coisa, né? A pessoa vive disso, mas o esporte amador, ele precisa vender saúde. Porque é isso que move, sabe? É isso que a gente precisa preconizar. Eu, como treinadora, é isso que eu vou ensinar para os meus alunos, sabe? Mas sabe de uma coisa? Que eu constato, né? Uhum. Quando as pessoas entram assim nessas competições master, elas têm que tomar muito cuidado é gostoso competir, eu compito, eu gosto de competir. E eu treino para competir. Sim, Porque eu tenho isso na veia, eu gosto. sim, Porém, eu procuro não fazer com que isso suba a cabeça. Eu sim, procuro resguardar assim, como é que eu posso dizer? É, esse ego que pode ser inflado. sim, Entende? Então, muitas vezes, essa sede de competir e ganhar dentro do Master é uma coisa, às vezes, que ele ultrapassa a linha do bem-estar e da saúde, sabe? Ele faz com que a pessoa perca um pouco dessa fronteira, né? E eu acho, assim, que precisaria justamente pensar mais na longevidade, né, com qualidade, do sim. que nessa vontade frenética, sabe, de querer ganhar, ganhar, ganhar e bater recorde. É gostoso bater recorde, mas você não bateu também, Sim, tá bem, tá tudo bem. bem, Sim. sabe? E você não vai ser menos por isso. Não, não, não. Isso é Então, verdade. não é? Tem que ver o quanto que você, assim, quando eu digo você, não é você, mas assim, quanto que a pessoa tá aproveitando o que ela tá fazendo, Isso. quanto ela está fazendo para mostrar para os outros, porque hoje em dia a gente tem a mídia social. Então, assim, o quanto é mais interessante você fazer algo para postar do que fazer algo para si mesmo, sabe? Eu vejo muito assim, pela mensagem das pessoas, às vezes, que às vezes a pessoa nem treina. Se o Garmin, por exemplo, morreu a bateria e esqueceu de carregar, chegou no treino, tô sem Garmin, não vou treinar. Então, assim, é umas coisas assim, tá, sabe, tão bizarras, que eu viro e falo assim, eu posso treinar sem nada, sabe? Eu não fico postando tudo que eu faço na mídia social, tudo que eu treino, até porque eu treino pra mim. Um pouco, eu postar um pouco pra eu tentar motivar outras pessoas, acho isso super válido. Mas eu não posso induzir as pessoas a serem como eu. Porque cada um tem que buscar a sua base, a sua essência, o que te motiva, sabe? Então, O seu assim, limite, tem seu limite. E a eu importância que você dá para isso, tenho. o E espaço que você dá para isso dentro do resto da sua vida. sim, exatamente. E assim, se uma pessoa está fazendo algo que você não está de acordo, é a vida dela. Eu canso de ver gente criticando uma outra, ai, tá fazendo, não deveria. Mas a vida é da pessoa. Cuida da sua vida. Não é verdade? Então, assim, se você tá fazendo algo que eu acho bacana,
eu vou deixar uma mensagem positiva. Mas se você está fazendo uma coisa que para mim não significa nada, eu não vou escrever nada. Para que eu vou lá me indispor? Eu vejo tanta gente se indispondo com tanta coisa, tipo, não, sabe? E eu acho que você tem que olhar para frente, viver para você as coisas. Se pode ajudar a outra, Carla, deixa eu te perguntar uma coisa. Falando agora de algo bem palpável, o triatlon é um esporte carésimo, né? é caro. Então, ele é muito elitizado. E Sim. tem muita gente, talvez, que não. Essa barreira impeça as pessoas, ou até as crianças, de terem essa oportunidade, Sim, né? com certeza. Não é um esporte para todos. E eu vejo, por exemplo, não sei, tem bikes assim que, meu Deus, Sim, eu é estou uma precisando. fortuna, né? Aí você tem todos os equipamentos de todas, fora as viagens, Que são que é caro. a hospedagem e tudo mais, que quando você é master, você não, é muito difícil um master ter patrocínio, né? Então, sai do seu bolso, é você que banca tudo isso. Eu acho que é um obstáculo enorme, tanto para o amador quanto para as pessoas que gostariam, talvez, de seguir esse trajeto e não conseguem, porque Mas também tem as provas, você pode fazer com coisas mais simples. Por sim, exemplo, uma barra forte, você pode fazer a prova? Pode. Por que que não pode? Você tem uma categoria para isso. Então, na categoria mountain bike, porque você pode usar uma bike normal, de pneu mais largo. Ou você pode se inscrever na categoria normal. Eu acho que a barra forte entraria na normal, não na montanha. Você pode competir com uma barra forte, com uma bicicleta dessas normais que quase que aluga ali para fazer. Poderia, poderia. Você precisaria ter um capacete e pegar uma bike dessa. Mas assim, o grande X da questão é que muita gente, quando vai começar, já quer ter uma bike melhor, já quer ter um equipamento melhor. E tudo custa muito dinheiro. Uma bicicleta pode chegar aí no Brasil 150 mil, algo, é, entende? É muito caro. Mas é claro que tem bicicletas de 20, de 15, de 10 e que ainda assim é muito caro. Vamos combinar. 10, 15 mil numa bicicleta é muito caro. é, Então, assim, nesse ponto aqui nos Estados Unidos é mais acessível. Porque sei. tem tanto imposto. Tem coisas que aí eu tava conversando, eu fiquei aí, né, um pouco mais de uma semana e a gente tava conversando sobre essas coisas, sobre preços de coisas e tudo mais. Tem muita coisa que aqui nos Estados Unidos é barato, entre aspas, né, mais acessível, e tem muitas coisas que é caríssimo, muito mais caro. E aí é o contrário. Então, por exemplo, para você fazer uma. Porque, assim, quando você coloca o tanto que você ganha, vamos falar um para um, tá? Você vai vendo o quanto uma pessoa que mora aqui com um salário mínimo consegue fazer e quem ganha aí um salário mínimo consegue fazer, sabe? Então, assim, uma pessoa Quanto que é o salário mínimo aí? Vamos, que é US$ 1.800. US$ 1.800. Então, um salário mínimo, você consegue comprar uma bicicleta aqui de entrada. Bicicleta de entrada é a bicicleta simples, a primeira da linha, assim, a mais básica de todas. Vou pegar uma road bike básica, custa em torno de 1.200 a US$ 1.300, nova, tá? Isso a gente tem como comprar coisa boa também, usada, tá? Que vai custar menos. Então, uma pessoa que ganha 1.800, ela consegue comprar uma bicicleta Sim. com um salário. Aí no Brasil não dá para comprar uma bicicleta com salário mínimo, Não, nem pensar. entende? Sonho. Uma inscrição, por exemplo, de Ironman custa em torno de US$ 800.
US$ 800. Mais ou menos. Então, tem prova que custa mais. Então, se você parar para pensar, a pessoa que ganha aqui um salário mínimo, ela tem que comprar 2 inscrições de Ironman. Aí no Brasil, uma inscrição de Ironman vai custar em torno de 4, 5 mil reais. Então, pensa no salário mínimo para comprar a inscrição. Então, tem essa balança, entende? É que as coisas são muito caras. Todos os esportes, assim, no modo geral, tem um custo, assim, não é barato. Mas o triatlon pela bicicleta encarece muito. É. Também. Não tem como comparar uma inscrição de triatlo, uma inscrição, por exemplo, de uma corrida de rua. Eu não faço ideia de quanto é uma inscrição de natação. Mas natação, você não tem que estar afiliado a um clube para você poder fazer? Então, mais fácil. Olha, Carla, eu canso de falar isso. Eu tenho uma planilha Excel onde eu marco todos os meus gastos com a minha natação, porque eu faço águas abertas e piscina, tá? E marco tudo, desde suplementos, inscrição, o clube que eu gasto, a academia que eu vou, o pilates que eu faço, as coisas assim, né? Gente, é um absurdo. Você olha no final do ano, que você vai ver e fala assim, caramba, né? Olha, Sim. eu gastei uma fortuna nisso aí, né? Aí você para e olha na sua saúde. Não, tudo bem, mas Eu sempre penso mas isso. assim, você há de convir que realmente não é acessível Não, para não, as pessoas em geral, não. né? Então, é um problema isso aí, porque muitas pessoas não têm acesso a essa saúde porque não têm acesso ao esporte, né? E a inscrição, e enfim, é realmente é um empecilho enorme. Aliás, eu falei não, eu mandei um recado para o Juraci, né, que é um triatleta também, e ele faz um trabalho lindo, porque ele recolhe todo o material que os atletas não use tudo e leva, ele tem um trabalho social enorme lá no Nordeste com as crianças, então através disso ele proporciona, né, seria talvez uma maneira aqui, né, social de ajudar, né, Eu acho mas mesmo até para fazer uma inscrição é um problema. sim, sim. É difícil, não é tudo barato e acessível às pessoas, né? Talvez, e outra coisa também, né? A disponibilidade de tempo também para treinar e local para treinar, porque para e pensa o tanto que a pessoa precisa trabalhar para pagar o sustento, para depois pensar no esporte. Tem tudo isso também para ser colocado para pensar. E também eu acho que tem a parte também de como o esporte é introduzido na vida das pessoas. Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a taxa de obesidade é muito alta, né? E eu vejo assim que as pessoas dá para ter mais acesso, sabe? Pela vida, pela dinâmica das coisas aqui, daria para ter um pouco mais de acesso a isso. Agora eu já estou vendo aqui no plano de saúde, já tem algumas palestras, algumas coisas nutricionais, talvez para já começar a induzir pela alimentação. Mas aqui, por exemplo, você comer fast food é muito chamativo, né? Que tem de fast food para você comer e é super barato. Então, assim, Mas, por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí nos Estados Unidos, nas escolas, as crianças têm esporte? Elas têm. tem esporte na É escola. um problema realmente de educação alimentar. Tem de educação alimentar e de dar sequência, sabe, no esporte, na vida das pessoas, né? Que é por isso que tá como tá, né? Por exemplo, tem muita gente. Uma coisa é a pessoa quando tem um problema e não pode fazer algo, né? Por exemplo, a pessoa foi no mercado e para empurrar o carrinho no mercado ela não consegue, ela tem problemas articulares e tal, ela usar um carrinho elétrico. Mas muita gente é por comodidade. Eu já fico cansado. Mas e não perde peso.
uma coisa vai pegando a outra, É um sabe? crescendo. Sim. Então, isso falta, sabe? Coisas básicas. E a gente sempre tem que pensar no básico, no que é básico para você fazer no seu dia a dia, sabe? Aí que a gente treina, então a gente não perde um pouco essa noção, né? Mas, por exemplo, eu trabalho com pessoas que são sedentárias, sedentárias, sedentárias. Foi no médico, tem lá um monte de coisa de problema de saúde e essa pessoa precisa se exercitar. Então, eu vou auxiliar essa pessoa a fazer coisas básicas. Por exemplo, a pessoa não consegue calçar o sapato, a pessoa não consegue sentar e levantar da cadeira. Então, eu vou ensinar essa pessoa, pouco a pouco, a trabalhar isso aí. E introduzir esporte na vida dela, porque tem gente que não gosta de suar, não gosta de ficar fora do ar-condicionado, porque aqui é tudo fácil, ficar no ar-condicionado. Então, tudo isso. Compra disque comida, disque comida. E você sabe que as comidas mais saborosas, muitas vezes, elas têm muita coisa dali ruim. E é o que elas mais comem. Mas você sabe, Carla, é interessante esse papo que a gente está tendo, porque, por exemplo, eu adoro observar as pessoas, né? Então, velho, né? Velho não tem muito, né? Fica observando as pessoas. Aí eu vou para a praia e eu fico observando mulheres de 30, 35 anos que são completamente sedentárias e elas não têm força nas pernas para levantar da cadeira onde elas estão sem o apoio dos braços. E quando elas andam até a praia ali, que tem umas ondinhas, elas não têm força na perna para manter o equilíbrio, para ficar de pé. Estou falando de mulheres e homens também, tá? E eu fico assim, horrorizada. Eu falo, gente do céu, mas peraí, essa mulher deve ter 35, 40 anos. Quando tiver a minha idade, vai estar como? Né? Então você vê que não tem uma musculatura, Sim. né? E, e como que cria os filhos? Da mesma maneira, né? Eu vejo coisas assim na praia com crianças que eu falo assim, uau, né? Criança que não tem coordenação. Sim. Eu vejo, às vezes, por exemplo, criança de 8, 10 anos que nunca provou um legumes ou uma salada. Uau. Entende? Mas que com meses tomava Coca-Cola. Então, assim, são coisas, tudo bem, né? De como tudo Mas está. não poderia fazer, por exemplo, uma campanha de o governo fazer uma campanha de alimentação nas próprias escolas, né? Na França, por exemplo, eles proibiram, sabe aquelas geladeiras que você vai lá e compra e tudo? Não tem mais doce, não tem mais, só tem coisa assim, saladinha de fruta, não sei mais o que, e coisa assim. Proibiram. E as escolas são públicas. Não pode mais, não tem mais. Isso seria o ideal. Eu achei assim, ótimo isso aí, eu achei ótimo, porque você começa a mudar, né? Primeira vez a criança vai olhar assim, segunda vez, terceira, mas não vai ter opção, vai ter aquilo, né? Sim. Então, são bons hábitos que deveriam ser implantados no dia a dia através de atitudes assim, simples, que não. E campanhas, porque nós estamos falando de saúde, né? E todas essas doenças crônicas, elas custam uma fortuna. Sim. Por exemplo, aí no Brasil tem uma das melhores saúdes do mundo, porque aí vocês têm uma saúde preventiva. Aí nos Estados Unidos é uma saúde curativa. São coisas completamente diferentes. Você vai fazer um check-up, o médico não pede tudo. Não sabe como está seu corpo por dentro. Faz lá 2, 3 exames. Você tem dor? Não tem dor? Tá, tchau. Eu conheço gente aqui que não vai no médico, mulheres aqui, que não vai no médico há 10 anos. Não faz um Papa Nicolau, não faz uma mamografia, não faz nada.
Então, assim, mas é tudo muito caro. Sim, é tudo muito caro aqui, mesmo pelo plano de saúde. E aí no Brasil a gente tem o SUS, que em muitos lugares funciona muito bem. Não vou generalizar que funciona bem em todos os lugares, claro. Tem suas dificuldades. Mas, assim, no modo geral, funciona bem. Então, assim, isso previne muito. Então, se você parar para pensar, a saúde do brasileiro, muito melhor que do americano. Você tem a campanha, por exemplo, do Novembro Rosa, do Outubro Rosa, Tem agora. criando mais consciência. E também, se você parar para olhar nos lugares aí no Brasil, vou pegar São Paulo, o Parque do Ibirapuera, esses parques, essas coisas, quantas pessoas estão correndo, caminhando, se exercitando? Isso não era assim no passado. É verdade. Graças a Deus houve um crescimento assim da consciência, né? Que acha ideal, mas assim, melhorou muito. Por exemplo, em 1999, quando eu estava indo para os Jogos, eu estava indo para os Jogos Pan-Americanos, eu fui assaltada. Eu fui assaltada em Campinas, levaram minha bike, levaram tudo. Ah, eu li isso, que coisa, meu Deus do céu, que desespero. Então eu estava indo para o aeroporto e aconteceu isso. Então o que aconteceu nesse momento? Não tinha tênis para comprar de corrida, não tinha bicicleta do meu tamanho do patrocinador para me dar outra. Sim, porque as coisas eram muito difíceis. A gente não tinha acesso à informação, acesso aos equipamentos. Não é como hoje. Por exemplo, você fica ali na internet olhando, vai aparecer uma promoção, você conseguiu comprar um tênis super barato e bom de corrida. Não tinha. Não era questão de ser caro ou barato, não tinha. Você não ia numa loja que tem tudo, como a Sim. tem hoje. Então, assim, foi muito difícil de eu conseguir juntar tudo para ir para lá, porque eu perdi tudo. E aí eu perdi todas as coisas que eu tinha. E como que eu ia para a prova? Tive que buscar meios para conseguir, para poder tirar outro passaporte, outro visto, outra bicicleta, outro Ah, tênis vem cá, me fala uma coisa, a polícia não achou suas coisas? depois. Ah, depois. O que aconteceu foi que eu na segunda, a prova era no sábado. Meu Deus do céu. Durante a semana eu tinha que juntar tudo e ir para lá, porque a prova era sábado. E essa eu sabia que era a minha única oportunidade de conseguir a vaga para os jogos. Se eu Olha, você tem uma endurance psicológica incrível, porque imagina, você está embarcando, roubaram em todas essas coisas, e você saber que é a única oportunidade que você tem para, né? realização Era, seria de desanimar, de desistir, de psicologicamente muito ruim, né? E tem, você conseguiu buscar força tem. mental. E assim, eu falava que desde pequena, eu tinha 9 anos de idade, ela era a última a chegar nas provas, e eu falava, eu vou para os Jogos Olímpicos. Eu vou para os Jogos Olímpicos. E eu sempre dizia isso às pessoas. Eu vou para os Jogos Olímpicos. E eu imagino na cabeça das pessoas, vendo uma pessoa terminar em último na prova, como que ela vai? Só não tem nem ganha nem. E eu sempre digo, nunca desista dos seus sonhos. Nunca, jamais. Ah, é verdade. E quando alguém fala assim, isso não é para você, ou isso você não. Ai, nem acredita, né? Não. Faz ouvidos moucos que a gente fala, você surda. Então, assim, eu já escutei tanta coisa assim nessa minha trajetória, das pessoas falarem para mim, tipo, que eu não seria capaz, sabe? Em resumo. E eu olhava assim para a pessoa como, tá bom. Na minha cabeça estava assim, ela é louca, você vai. Mas você sabe que isso a gente depois carrega, né, para a vida particular, para o trabalho. Quando eu resolvi abrir essa empresinha e para atletas master e começar, né, foi muito difícil, porque eu não tenho recursos. Então eu comecei realmente do zero, né? Ai, Carla, até hoje. Nossa, mas para que você está fazendo isso? Mas você não está ganhando nada com isso? Mas
Você é louca, como assim? Você vai afundar, você vai. Desista, não vá, não faça, não corre. Se eu fosse dar ouvido, eu reconheço que tem dias que eu tenho vontade de realmente jogar tudo para o ar, porque é um percurso solitário e difícil. Sim. Mas eu resgato aquilo que eu aprendi no esporte, trago para mim e falo assim: não, peraí, Que não é uma opção. não, não é. Desistir não é uma opção. Não vou largar a mão. Eu tô com unhas e dentes nesse negócio e eu vou até onde der. Então, é aquilo que eu falei. Algumas pessoas, às vezes, esquecem de ficar de bocas fechadas. Entendeu? Se você não pode agregar na vida de uma pessoa, não fale nada. Você já ajuda. É verdade. Então, assim, não fala nada. Não fala que uma pessoa não pode. É Deixa ela, verdade. deixa ela tentar. É completamente antipedagógico, né? Sim. Então, eu já escutei tanto na minha vida que eu era uma atleta que não subia no pódio, que eu não ia chegar em lugar nenhum, e que não sei o quê. E eu falava, eu vou para os Jogos Olímpicos. Eu, Isso é genial. eu era nadadora, e as pessoas pensavam assim, que louca. E eu lembro como se fosse hoje, quando os Jogos Olímpicos entrou, o triatlo entrou nos Jogos Olímpicos, eu falei, eu vou. Em 2000, eu vou. Eu vou nesse negócio, eu vou. E eu tava acabando de entrar no triatlo. Imagina, não tinha nem noção do que era. E eu falava, eu vou para os Jogos Olímpicos, eu quero ir para os Jogos Olímpicos. E assim, eu tive muitos ensinamentos de muitas coisas assim, que eu vou amadurecendo e vou vendo, né? Durante a classificatória para os Jogos Pan-Americanos, eu tive altos e baixos durante as quatro provas que tinha para três melhores resultados de três pessoas, de três atletas. Então, assim, eu aprendi muito nesse momento. Eu aprendi que desistir não é uma opção e que nada termina antes de cruzar a linha de chegada. Nada termina antes de terminar um processo. Então, tipo assim, isso daqui já tá bom, eu já tô tranquila aqui, não vou mais fazer força, porque, eu já fui bem nessa prova. Quando você afrouxa, outro vem e te atropela. E eu tive muitos problemas na primeira prova para classificação. E eu não andei bem na primeira prova. Eram quatro provas. E eu pensei, na próxima eu não perco. E assim eu fui. E eu fui a melhor classificada depois nas outras três. Então, assim, você não desistir, você não deixar, você não se acomodar, sabe? Nunca. E o que as pessoas pensam pouco importa, sabe? Para mim, o que importa é o que eu sinto, o que eu quero, o que eu vejo, o que é ideal para mim. E o que os outros estão fazendo, se eu posso agregar algo para outra pessoa, que ótimo. Se eu não posso agregar nada, eu saio da frente porque a pessoa precisa passar. Aliás, você sabe que tem um filme, uma filmagem que eles montaram. Nossa, achei sensacional isso aí. Na chegada de todos os esportes. Então, o cara, por exemplo, tinha uma cena de um cara na pista, ele estava em primeiro lugar de moto, de corrida de moto. Ele levantou a moto já festejando antes de passar a linha de chegada. E o outro que vinha atrás passou na frente dele, mas assim, o cara devia estar a 1 metro da linha de chegada, ele perdeu por conta disso. O outro que diminuiu a corrida e o que estava atrás acelerou e passou ele, faltando acho que Sim, 5 passadas. É sim, inacreditável, é uma lição incrível aquilo ali. Bonito até de se ver, sabe? sim, sim. Enquanto não cruzar a linha de chegada, não tem nada. Então, assim, não. E outra coisa, não tem prova ganha antes. É verdade. Tem muita gente que tem muita garganta, sabe? E tudo pode acontecer numa prova.
Eu sempre falo isso. Então, assim, nunca desistir do sonho, sabe? Nunca deixar de vontade. O que é lógico que você pode fazer mudanças no meio do seu caminho, mas desde que aquilo seja algo que você queira fazer, sabe? Parte de você, não dos outros. Imagina, tipo, eu fui para os Jogos Olímpicos, eu vou seguir minha vida inteira fazendo Jogos Olímpicos? Claro que não. Então, mas é uma coisa que eu não quis mais. Eu não me aposentei do triatlon, não me retirei do triatlon profissional, porque, você já não anda mais nada, não precisa mais. Não, é porque era uma vontade minha fazer outras coisas. Estudar, ser treinadora, fazer outras coisas. Então, assim, tudo é uma questão do que te move, sabe? O que te move, o que te leva adiante, sabe? Como você vê a vida, como você desfruta da sua vida, aproveita a sua vida, porque você só tem essa. Como você cuida? Como você Não, cuida? e tem aquele ditado que diz, a vida é hoje. Exato. Sim. E quando uma pessoa infla muito o ego, você estava falando do ego, é difícil da pessoa seguir adiante. Porque lembra que a gente vive de momentos, de fases. E o que eu ganhei no passado não é apagado, mas não é o presente. Porque Ficou para trás. A Exato. experiência que você teve com aquilo te ensina hoje, Sim, né? E para melhorar amanhã. exato. Mas aquilo que você ganhou, os louros e tudo mais, ficou no passado. Né? O que você traz é a vivência, o aprendizado com aquilo ali. Sim, Né? sim, com Tem que certeza. ser usado de maneira. Sim, mas imagina se eu quisesse só ficar fazendo a mesma coisa a vida inteira, sabe? Eu Não, preciso. mas é impossível. Mas tem gente que pensa assim, sabe? Que quer e não aceita as coisas andarem, né? Que a vida vai seguir, vai andar. Então, aí cai naquilo que a gente estava falando, da ruga, de não sei o quê, e não quer envelhecer. A vida vai passando, sabe? Feliz aquele que pode aproveitar cada dia como se fosse o último É e, verdade, Carla. e viver o máximo, sabe? É, Querer mais. Eu falo, o meu espelho é minha avó, sabe? Quero viver como minha avó, 94 anos, ó, aproveitou a vida, ela tá aproveitando ainda, né? Porque ela tá ótima, com mente boa. ela foi atleta também? Não, minha avó nunca fez esporte, imagina. Ninguém assim da minha família foi atleta. Minha mãe gostava muito, de esporte. O meu pai fumava, e aí por conta da minha asma e tudo mais, ele foi deixando de fumar. E aí meu pai foi pro esporte também. Meu pai corria, meu pai já faleceu em 2016. Mas ele corria, adorava fazer provas, meia maratona. E minha mãe também. Adora esporte, treina, faz funcional, corre, faz tudo. Ai, que legal. Sim. Sempre fui muito incentivada, né, pela família. Carla, olha, eu não sei nem como te agradecer. Eu E amei o nosso papo. eu Foi também. muito instrutivo, muito cheio assim de informação. Foi bem legal mesmo. Quem sabe Super eu, obrigada. quem sabe eu inspiro algumas pessoas a fazerem pelo menos um aquatlon, que corre, É. né? Se não for Eu sempre digo que eu acho que os atletas master, eles são formadores de opinião e a gente pode inspirar as pessoas, sabe? bem, com certeza. Então, ó, legal, Fabi e Carlinha. Obrigada, Cláudia. Ah, Ó, Ivan, família linda. obrigado, obrigado, Ivan, por ter colocado. Olha, Carla, muito agradecida. E a gente vai se falando, porque eu vou entrar em contato com você para um outro projeto maravilhoso Eu vou que esperar, eu estou tendo a oportunidade de fazer. Aliás, eu estava conversando com você aqui e essa senhora que está me propondo esse projeto estava me mandando uma mensagem. E é um projeto muito bonito e eu vou entrar em contato com você depois para saber se você aceita. tá bom, Tá combinado. bom? Quem Obrigada, viu, Carla? ó, o mundo das águas também nadava comigo, é a Carla. E a gente se chamava de Charles.
Fiquei feliz que pessoas lá da minha época de natação estavam aqui, sabe? Pessoas que já passaram na minha trajetória, a Dani Stuck também estava aqui, que eu vi. Eu fico feliz, sabe? De ter, do esporte ter me proporcionado isso. De ter conhecer gente, muitas culturas diferentes. Eu conheço quase 50 países, então imagina o tanto de cultura, de tudo que eu. É, Charles 1 e Charles 2. Então, assim, o tanto que eu tive de oportunidade. Sou muito grata, sabe? Por ter vivido tudo isso que o esporte tem me proporcionado. O esporte é o caminho para tudo. Sim, com certeza. Um beijo. Tchau, querida. Muito obrigada. Gente, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo a atenção de vocês. Foi ótimo ter todo mundo junto aqui. Tchau, cara. Eu vou te mandar a live, tá? Tá bom, obrigada. Tchau. Tchau.